Você já imaginou transformar uma porta velha em um armarinho estiloso? Vamos transformar o que parecia lixo em algo incrível. E já deixa o seu like desde agora, se não é inscrito no canal também aproveita e se inscreve. Então eu peguei duas tábuas, que serão as laterais, então eu vou fazer uma espécie de um caixote. Aproveitando para usar aquele gabarito que vocês sabem que eu não fico sem, principalmente quando eu estou sozinha, ele é ótimo para criar esses móveis, né? Porque ele fica bem fixo. No momento de comprar, é importante se atentar à espessura da madeira que você mais utiliza. Então aqui eu comprei de 15 milímetros, mas tem várias outras espessuras. Eu vou deixar o link desse gabarito na descrição. E como em todo móvel, eu sempre inicio fazendo o furo guia, que esse furo guia, ele vai abrir o espaço ali para o parafuso, para ele, no momento que você fixar, ele não rachar madeira. Então você sempre usa uma broquinha mais fina do que o parafuso que você vai usar. Então, depois que eu já tinha fixado a parte de cima, eu mudei e fixei ali a parte de baixo. Esse armarinho, ele ficou tão lindo, gente, dá pra usar em tantas partes da casa, e é uma forma também da gente reaproveitar, né, materiais que seriam descartados e criar novas decorações para casa, até mesmo móveis, e é isso que eu sempre mostro por aqui. Então, depois de eu fazer a primeira parte, né, que é colocar ali a parte de baixo, as laterais, então eu virei ele e vou fazer agora do outro lado, vou fixar o tampo. E eu fui virando bem devagar, porque como essas laterais, elas estavam na parte de cima, assim, praticamente soltas, né? Só estavam presas ali pela parte de baixo, então qualquer deslize, ela poderia quebrar. Então depois eu vim com uma outra madeira para ser o tampo, e eu vou fazer o mesmo processo. Então eu vou colocar ali os gabaritos, vou fazer o furo guia e depois parafusar. Vou deixar aqui uma dica que eu não fiz aí no vídeo, mas eu acho importante lembrar vocês. Quando vocês forem fixar uma madeira na outra, passem cola para madeira, porque dessa forma é uma proteção a mais, aí então não fica ali só por conta do parafuso, a madeira também fica colada. E agora o nosso armarinho tá tomando forma, então aqui já tem uma caixa aí toda montada, então vou colocar uma divisória no meio. Inicialmente eu até pensei em adicionar essa gavetinha, mas eu percebi que para a ideia que eu queria não ia fazer muito sentido. Mas também fica aí de sugestão, se for interessante para vocês, dá para usar aí uma gavetinha, já tinha essa pronta, mas eu vou deixar ela para um próximo projeto. E eu fiz o projeto desse armarinho num programa, num software que se chama AutoCAD, então eu tenho esse projeto completo, eu vou deixar no final do nosso vídeo uma foto, vocês podem printar, pode pausar o vídeo, porque tem todas as medidas certinhas. E é nesse momento que a cereja do bolo chega, para fazer toda a diferença nesse armarinho. Vamos fixar essa porta. E olha, foi um desafio, ela caiu várias vezes, porque ali tava meio difícil de marcar, e eu tinha que marcar tanto de um lado quanto do outro. Mas a gente sempre dá um jeitinho e eu consegui fixar. Porta em seu devido lugar, depois é só fazer alguns ajustes. Então eu decidi também colocar prateleiras. Então onde ali ficaria aquela gavetinha, virou uma prateleira, e na parte onde vai ficar a portinha, eu também adicionei mais prateleiras. Eu acredito que as prateleiras, elas sejam muito interessantes porque ajuda na organização. Quando você deixa um espaço muito livre, você perde muito espaço para cima, né? A menos, claro, que você esteja fazendo algo já sabendo o que você vai adicionar ali, que aquilo é muito alto. Mas, no geral, aqui para casa, eu gosto, sempre que eu faço algum móvel, eu gosto de adicionar prateleiras. E para me fazer a medida, eu posicionei ali na mão e coloquei o nível. Então, com a ajuda do nível, eu fiz a marcação nas laterais da espessura da madeira. E depois ficou mais fácil para fazer os primeiros furos, né? Que aí eu faço novamente o furo guia, para depois eu fixar ali o parafuso. E só para lembrar, você já apertou no botão aí do curtir? Você já apertou aí no botão de inscrever-se? Se não, esse é o momento. Tô te lembrando agora para você não esquecer depois. Já clica aí no botão curtir e também inscreva-se. Ativa o sininho. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo, você não vai perder. Instala uma prateleira aqui, outra ali e quase estamos finalizando. E me fala nos comentários qual cantinho aí da sua casa que você pretende decorar ou qual tipo de decoração que você está precisando de inspiração. Deixa aqui nos comentários que assim eu consigo ter mais ideias para os próximos vídeos. Tirei qualquer tipo de poeirinha, então eu usei essa mini vassourinha aí, fui tirando todos as poeirinhas ali da madeira, né, para preparar essa madeira para a gente poder pintar. Mas antes de pintar, um passo muito importante, eu preciso tampar todos esses buracos, e não tinha poucos. Então eu usei uma massa para madeira e fui passando ali nos buracos com a ajuda de uma espátula.
Alguns buracos, como eram maiores, eu tive que passar mais demão, então isso acabou dificultando um pouco o término desse móvel, demorou um pouquinho, porque eu tinha que esperar, né, dar aquela primeira secada para poder aplicar a próxima demão. Fiz isso também na parte interna, todo lugar onde tinha furo eu fui passando essa massa, porque aí na hora de pintar, fica aquela madeira uniforme, né? Não fica aqueles relevos de buraco. Uma coisa que eu tenho feito bastante aqui, e pra mim tem dado certo, é pular a etapa da fita de borda. Como vocês podem ver, eu também passei massa pra madeira, aí nessa borda, onde eu deveria colocar aquela fita. Mas deu muito certo, ficou super lisinho. Então aqui eu tenho feito isso, eu tenho pulado essa etapa da fita de borda. Claro, tem situações que não tem como, mas enquanto tiver eu vou usando aí essa, vamos dizer, essa técnica. Então depois de esperar secar muito bem, eu lixei todas as partes onde tinha ali massa para madeira, para ficar tudo bem uniforme, e depois eu vim com a batida de pedra. Para quem chegou agora, não sabe que essa batida de pedra é um produto automotivo. Ele cria uma aderência. Então, mesmo na madeira, quando a gente passa e espera secar, você passa a mão, você sente que ele ficou um pouco opaco, um pouco fosco, e você sente um alto relevo. Não vai deixar sua madeira lisinha, mas tá tudo bem, porque aqui eu gosto de pular essa etapa de lixar toda a madeira, então pra mim isso é um processo assim muito mais rápido. É só passar esse produto, esperar secar e vir com a tinta e dá muito certo. Essa batida de pedra tem tanto no preto quanto na cor creme ou branca, se eu não me engano, essa batida de pedra. Tem essas duas opções. Então depois que eu esperei secar, eu vim com a pintura. Vocês sempre me perguntam que tinta que eu uso. Eu uso tinta esmalte à base d'água. É uma tinta que tem um cheirinho bem leve. Eu tenho muita rinite, então se eu usar produtos com cheiro muito forte, pra mim não dá muito certo, eu já começo a espirrar. Então eu prefiro esse tipo de tinta. E também sempre que eu vou pintar móveis, eu uso geralmente esses rolinhos, porque eu já tive a experiência de pintar com pincel e ele acaba marcando muito, então eu sempre venho com o rolinho. E para ficar uma cobertura 100% ok, eu dei 3 demãos aí nesse móvel. Na segunda eu achei que ficou bom, mas tinha algumas partes que ainda estava parecendo um pouquinho manchado. Então, quando eu dei a última demão, que foi a terceira, ficou assim 100%. Eu tinha esses pezinhos aqui, então eu pintei com tinta spray. Fixei ele ali na parte de baixo. Embaixo, gente, eu não pintei, porque não ia aparecer mesmo. E a madeira, como vocês podem ver, ela ainda tinha um verniz, então ela estava também protegida. Só tampei mesmo os buracos. E aí fixei o pezinho de um lado, do outro. Esses pezinhos, quando eu comprei vários, porque eu já sabia que eu ia conseguir usar em muitos projetos, ele combina assim com tudo. E vocês podem falar agora, você vai cobrir esse vidro? Sim, para esse projeto eu preferi cobrir o vidro, porque eu gostaria de guardar alguns livros aí dentro, algumas baguncinhas também, então eu preferi ele coberto. Mas como não achei só uma porta, então eu tenho outras portas aqui, que aí num próximo projeto eu faço com vidro assim, da forma que ele está mesmo, sem cobrir. E para cobrir, eu tô usando um jogo americano que eu encontrei muito bonitinho, e ele tem um tom de um bege clarinho que combinou demais com essa cor que eu consegui fazer para esse móvel. A cor do móvel, eu fiz essa tinta, né, essa cor. Eu uso aquelas bisnagas que a gente usa para pigmentar tinta de parede. Ela não é específica para esse tipo de tinta que eu uso, mas dá certo. Porque como eu sempre tô pintando aqui móveis, então para mim, na minha experiência, não compensa sempre ficar comprando uma latinha de cores que eu quero. Então eu compro uma lata grande de tinta para madeira e uso esses pigmentos conforme eu vou fazendo os projetos. Então para essa cor eu usei o pigmento preto, só algumas gotinhas, o ocre e também o amarelo. Então eu consegui aproximar esse beijinho que eu achei muito fofo, e é assim que eu faço com todas as tintas que eu pinto móveis. E como vocês viram, para me colar esse jogo americano, eu usei tanto cola, que é aquela cola extra forte, e nas laterais eu coloquei também fita dupla face. O resultado desse armarinho realmente me surpreendeu. Eu tava com essa portinha aqui parada já tinha um tempo. Na verdade, eu não achei só ela, eu achei acho que mais umas 3. E aí surgiu a ideia, né, de fazer esse móvel que dá pra você colocar em vários ambientes da casa. Será que eu já posso dizer que esse é um dos móveis queridinhos que eu já fiz por aqui?
Não sei, eu tenho alguns que são os meus queridinhos, mas esse eu achei ele muito, assim, diferente dos que eu já fiz. Alguns de vocês me perguntaram lá na Rede Vizinha por que, né, que eu coloquei essa telinha aqui. Porque aqui dentro eu quero deixar minha baguncinha. Não, gente, não é só por isso. É porque eu gosto também, né, desse efeito, assim, de trazer uma textura pro móvel, para combinar com as outras texturas da sala. E também porque eu vou guardar algumas coisas aqui, eu não quero que fique aquela coisa assim, se tiver bagunçado, vai dar para ver e aquilo ficar um pouco confuso, sabe? Então eu preferi tampar, assim qualquer coisa que eu guarde aqui dentro, se for numa sacola, tiver aquele visual assim, que não é decorativo, porque a gente sempre tem umas baguncinhas guardadas, né? Então, pelo menos tá cobertinho. Agora, para as próximas ideias, que eu vou usar essas portinhas, aí sim eu vou deixar o vidro, porque ele é muito bonito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, gosta de decoração, já aproveita, se inscreve, compartilha esse vídeo também com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que gosta de decoração, tá buscando aí ideias alternativas para decorar a casa, gastando pouco. E eu quero fazer uma pergunta para você, se você chegou no vídeo até agora. Aqui na minha sala eu estava reparando que quase tudo eu mesmo fiz. Quase tudo aqui é DIY. Então, talvez, se vocês quiserem, é claro, seria o momento de eu fazer um tour pela minha sala. Mas é claro, só se vocês deixarem nos comentários que vocês realmente querem um tour pela minha sala DIY. Para quem viu o vídeo até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!